Ai, que saudade de voltar para esse espaço, para esse momento nosso de encontro, para falar de Osho, falar de meditação, de celebração, de busca de vida, de verdade, de amor. Não existe nada igual na rede social do que esse momento Histórias com Osho, chegando depois de um intervalo necessário, mas voltando com tudo, com muita luz, com muita história, um coração cheio de amor para compartilhar. Né, Sufi? Depois de tanta amorosidade nessa fala, né? De tanta sensibilidade nessa fala, eu já fico aqui quase sem saber o que dizer, mas é bom demais estar de volta, né? A gente sente falta. São quase 4 anos, né, dessa experiência. Eu sempre gosto de dar uma olhada nos números, né? A gente estava comentando aqui há pouco esse episódio de número 150. Compartilhar. Teve um rapaz, um italiano que a gente encontrou nesse caminho, que tinha feito 150 entrevistas, no podcast dele, chamado Love Osho. Lembra que a E, gente achava aquele número, né? Lá nossa, no. e agora a gente está aqui, devagarinho a gente está indo e vamos seguir por um bom tempo, né? Porque tem muita gente ainda para ser ouvida. E enquanto as pessoas vão entrando, eu vou começar a dar nossos recados. Primeiro, boa noite à querida Prashanto, que está aqui com a gente. Eu não estou conseguindo É, compartilhar, mas já já vai entrar na minha rede. e às vezes custa um pouquinho para as pessoas se acharem, até a lembrança, a gente ficou um mês fora, né? É. Então, isso cai um pouquinho aquele hábito que certas pessoas têm das terças-feiras, mas a gente, ó, já está entrando mais gente, a nossa fada madrinha acabou de entrar. Oi, Kilma, boa noite. O HCO trabalha com embaixadores também, né? Nós temos um embaixador recém-entrado para o nosso corpo diplomático, que é do Nepal. É um entrevistado nosso, que em breve vai estar reproduzida aqui a entrevista Já dele já, também. já já. Ah, então a gente vai expandindo a nossa rede. Eu vou começar a dar os recados. Vamos começar pelos agradecimentos. Que tal Didi Aminá? Ai, agradecimentos muito especiais para os nossos queridos que estão ao nosso lado, contribuindo para que esse programa aconteça, que é o Miguel Fine, meu companheiro, Parita, querida companheira do SUF, a nossa Catarina, e Gisele, que nos concedeu a foto linda, que é o nosso cartaz. Também nossas páginas no Facebook, Osho Sem Fronteiras, Gabriel Sananda e equipe, e também Nelsânias, a nova realidade, do Francisco Siqueira e equipe. O que Em mais? breve, em breve, Ah, quem Caminho das sabe um Nuvens dia, Brancas. Caminho É. das Nuvens Brancas, a querida Pra Santo, que está aqui com a gente, grupo criado pelo nosso mestre amado Sati. É, gente, a gente agradece sempre quem nos apoia com contribuições, com doações, chave Pix, a Parita não, a Mina coloca nos comentários fixos, para quem puder apoiar esse trabalho, que ajuda a gente a cobrir os custos e poder seguir adiante. Tem bastante gente para ser ouvida ainda, né? Também Exatamente. agradecemos a nossa querida Sanguinha, que está sempre aqui nos assistindo, já tem um bom tempo, nos ajuda a divulgar. Também, muito obrigado, queridos e queridas amigas da Sanguinha. Também, o que mais de recados? Que Ah, o mais? mais importante, o mais sério, vamos dizer, não é o mais É, importante, o mais sério.
Nós não somos nenhum canal oficial do Osho, sempre deixamos bem claro, não falamos em nome da Fundação Osho Internacional, somos apenas um grupo de amigos contadores de história. Histórias com hoje. Exatamente. Melhor que é Muito melhor que a difícil. expectativa. E mais barato. Gente, muito bem-vindo. Nós estamos muito felizes de voltar hoje. Então, eu acho que estão dados os recados. Vamos chamar a nossa convidada? Sana, vem pra cá. Olá, Ai, Sana, que alegria ter você aqui hoje, trazendo a tua história, a tua luz para esse momento nosso. Viu? eu que agradeço. Uma honra estar aqui com vocês dois. Sulfi, meu grande amigo, sinto ele muito próximo do meu coração. E a minha nova amiga, mas é uma luz muito especial. Muito bom estar aqui com vocês. Tem É, muitas a histórias gente, com o surf ainda, né? Que vão rolar, eu sei. Ah, com certeza. Vão esbarrar em muita coisa em comum. a gente está muito feliz de ter hoje aqui. Eu particularmente, porque é uma amiga já de um bom tempo. A gente sempre se encontra, é muito bom, né? Tanto aqui em Porto Alegre quanto lá em Ibira, né? É sempre bom estar nessa onda, nessa vibe. Coisa querida. Vamos fazer a nossa primeira pergunta para a convidada de hoje, tão especial? Vamos lá, Sana. Bom, como é que começou? Como é que Osho entrou na sua vida? E de lá, o que aconteceu? O que foi que aconteceu? Bom, Uau! É muito gostoso resgatar, né, essa história, assim. Eu lembrei até de uma frase que eu ouvi aqui na entrevista que o Nukuno deu para vocês. E ele falava o tempo todo, é conspiração, né? E aquilo ficou em mim, assim. E quando a gente olha para a nossa história, quando eu olho para a minha história, eu vejo que teve várias conspirações o termo é para eu estar maravilhoso. aqui onde eu estou hoje, né? Então é um mistério muito especial, assim, né? Se dar conta. Mas como começou, assim, acho que tem alguns momentos, mas teve alguns marcos. Eu com 18 anos, tipo, começando a faculdade de psicologia na PUC de São Paulo, e eu fui passar férias numa vilazinha na Bahia. E eu sempre gostei muito da natureza, né? Saí de São Paulo, sempre fui uma, uma pessoa da cidade, mas sempre tive muito esse anseio da natureza. E eu lembro assim que essa experiência ali nesse lugar, nessa vila, aí a faculdade entrou em greve, então eu fiquei 3 meses. Era um lugar sem luz. Tudo isso para dizer que eu estava num estado um pouco de graça, assim, né? Um estado de êxtase com aquela imensidão e sendo lembrada de alguma coisa, né? E, enfim, com aquela experiência. Eu não lembro como, mas um livro do Osho caiu na minha mão, na época Bhagwan Shri Rajneesh, e era um livro que foi muito marcante para mim, que é O Êxtase, a Linguagem Esquecida, né? E eu acho que casou muito com o momento que eu estava vivendo, né? De êxtase mesmo. E eu lembro da sensação, eu não sabia quem ele era, nunca tinha ouvido falar, mas eu lembro da sensação ao ler, é, de sentir isso, nossa, esse homem está falando tudo que a minha alma sempre sentiu, mas nunca soube nem expressar, nem colocar em palavras. Imagina, eu era muito nova, né? Então, isso foi o primeiro registro, assim, eu sinto, sabe? Mas naquele momento, né, depois voltei, fiz faculdade, o mundo da psicologia, virando alguém no mundo, né? Aí foi no final da faculdade que eu, na época, namorava
um rapaz que tinha interesse assim nesse ambiente mais alternativo, era ligado a Tai Chi e tal. Então começou a despertar esse interesse em mim, até que um dia ele me convidou para ir para um centro de meditação. Eu não sabia que era do Osho, né? Para Conspiração, experimentar. Hã? conspiração. Mais uma conspiração. Onde Pra era? Qual era o centro, você lembra? Então, ele é conhecido em São Paulo, ele era conhecido como Sol-Lua. Eu vou contar um pouquinho da história, porque, pelo menos, né, do que eu conheço ali deles, depois que eu cheguei, foram um dos primeiros sannyasin no Brasil e que fizeram o Centro Soma, no interior ali de São Paulo, em São Roque. Mas, enfim, isso depois que eu vim saber, né? Nesse primeiro dia era só para ir fazer uma meditação. E outra história bonitinha também, que logo quando eu me formei, esse mesmo namorado me deu um livro que chamava Além da Psicologia, do Osho, que é os discursos dele no Uruguai, na época, né, que ele estava ainda buscando o lugar quando ele saiu dos Estados Unidos, né? E aquilo também foi muito marcante, né? E tem muito a ver com a minha história também, porque eu estava me formando como psicóloga e sem saber, começando uma jornada que ia muito além da psicologia mesmo, né? Mas até então não sabia de nada do que estava Ai, acontecendo. ai, ai. Mas enfim, eu cheguei nesse centro e lá eu encontrei o Jô Kamal. Kamal, o nome Sânias dele, mas todo mundo chamava ele muito de Jô, ele vinha do teatro e tal. E um homem, assim, muito entusiasmado com a vida, maravilhoso, assim. Logo que eu cheguei, ele fez uma festa como se ele me conhecesse há muitos anos, sabe? Que bom que você está aqui, que maravilha que você veio. Enfim, essa recepção, assim, um tanto inusitada em São Paulo, né? Eu não entendia muito o que estava acontecendo, mas curtindo. E aí a gente fez a meditação mandala. Também não entendi nada, né? Mas achei aquilo tudo Começou incrível. bem, começou bem. Imagina, cabeção, Tirando os saindo da olhinhos. faculdade de Tirando os psicologia, olhinhos. correr que nem uma louca. Eu lembro que eu tive a sensação assim que eu saí exausta, Hum. mas eu estava muito feliz. Então, assim, foi um marco, né? E ali foi muito importante esse centro. Foi realmente a minha porta de entrada para o mundo Osho, né? Então, ali foram muitos anos. Então, eu fiquei muitos anos ainda em São Paulo. E era a minha experiência ali, muito com esse Sannyasi, porque ele viveu no ashram há muitos anos e tinha um amor pelo Osho, assim, que era uma coisa que transbordava muito, né? E apaixonado pelas meditações ativas. Então foi uma escola para mim, assim. Eu praticava cotidianamente por anos, duas, às vezes três vezes por dia, todas as meditações. Então aquilo foi me nutrindo de uma coisa que eu nem sabia nomear. Eu só estava indo, né? Só vivendo aquilo, assim. Então foram realmente muitos anos ali, e aí, né, ligado a ele tinha a Elza, eu não lembro os sânias dela, mas ela já até traduziu o livro do Osho. Ela faleceu agora na pandemia, ele também faleceu. É, mas eu sinto que ela não era assim tão, ela teve uma experiência muito forte com o Osho, mas acabou se envolvendo com outras terapias, outras coisas. Então ela compartilhava várias coisas. O Kamal, que era mesmo, a história dele era o Osho, eram as meditações, né? Mas com ela eu fiz primal, eu fiz grupos de Gurdjieff, eu fiz Bob Hoffman, Renascimento. Então foi uma escola assim onde eu comecei a me explorar, né, de muitas formas, seguindo esse caminho do Osho, assim, né, tudo que ele abriu para nós, assim. E era muito incrível, assim, eu não tinha dúvida nenhuma. Ao mesmo tempo, é importante na minha jornada isso, por causa da coisa da psicologia, levou muitos anos para eu conseguir integrar isso numa experiência, né, assim, única do como eu trabalho com as pessoas também, porque
a formação numa faculdade, né? Você não escuta nada de espiritualidade, muito menos de corpo. Então, assim, foram alguns anos que eu ia trilhando esses dois caminhos, assim, meio na paralela, né? Mas que foram, assim, muito. Eu sinto que foi o solo onde a minha sede foi acordando, né? E eu ficava muito encantada com as histórias que o Kamal contava do Osho, da vida na comunidade. Aquilo para mim era uma coisa assim, né? Mas ao mesmo tempo, eu estava vivendo tudo aquilo, tinha uma certa, não era dor, mas eu acho que foi acordando esse anseio. E agora, né? O Osho, quando eu me dei conta, ele já tinha feito a passagem, né? Eu vivi muito ele através dos métodos que ele deixou para a gente, né? Através do coração que ele acordou em pessoas. Mas esse contato com o mestre, eu acho que foi começando a acordar dentro de mim, né? E aí Você tem teve uma umas história interessante. experiências, né, de dar meditação na secretaria. Como é que foi essa? Isso foi depois que eu fui para a Índia. Ah, foi depois Ah, ainda. Tá. vem a Depois. Índia antes, vem a Índia É, antes. Ah, Índia tá. antes, eu Ah, então tá. precisava. Achei que ela não Então ia Eu acho que parar pode. ali. Falei, é não. isso, essa sede foi acordando de uma forma muito intensa, né? E, claro, conflitando com a minha vida paulistana, né? Ordinário, né? Comum, né? Exato, eu trabalhava, tinha um salário bom, tinha sido concursada, então aquilo foi ficando assim, e ia meditar todo dia, tinha um grupo, eu ia, era assim. Eu tive um evento, eu acho que foi em 98, foi bem importante isso, porque eu quis ir para Puna. Eu estava nesse trabalho, eu ia tirar férias, eu queria ir para Puna para ter essa experiência do Ashram, mesmo sabendo que o Osho não estaria ali, né? Mas foi uma coisa muito louca que eu sinto que essa viagem foi interrompida, assim, porque no dia que eu ia comprar a passagem, eu acordei com o meu joelho, assim, era muito inchado, né? Eu tive suspeita de estar com trombose, mas foi assim, no dia de comprar a passagem. E aí fui no médico, tudo, não era trombose, mas ele falou: olha, você não pode fazer essa viagem, como é que você vai pegar um avião, sei lá, 24 horas e tal, né? Então eu não fui. E nesse momento eu não lembro muito bem, eu fiquei sei lá, um período pequeno, um pouco distante do centro lá que eu ia meditar, e quando eu voltei, eu lembro o Kamal me dizer nossa, Sana, teve um satsang com o Vassant, que eu fui aqui em São Paulo, e Hum. você ia amar ele, isso em 98. Que homem lindo, nossa, o jeito que ele dança, mas é o mesmo flavor, né? O mesmo sabor de estar com o Osho. E eu fiquei com aquilo registrado também, né? Mas era só um nome, mas assim, me marcou ele falar aquilo. E nesse mesmo ano também, o Kiran, eu não sei se vocês já ouviram falar dele, ele foi Sim. um sannyasi do Osho indiano que se iluminou. Ele também deu um satsang em São Paulo, lá no Sol Lua, e eu fui ver. Então, foi o primeiro iluminado encarnado que eu encontrei. E foi muito impactante para mim, assim, estar na presença dele, né? Eu não entendia muito inglês, acho que tinha tradução, mas eu lembro da sensação de estar ali e alguma coisa está sendo acordada, né? Então, eu acho que isso eu estou contando porque eu acho que é como vai acordando essa sede que chegou num momento que eu precisava, né, muito forte, ir em busca de um mestre vivo, assim. E eu acho que tem a ver também em 2001, que eu vivi muito de perto a morte do meu pai, foi uma morte assim muito rápida também. E aquilo eu sinto que foi um despertar para mim, né? Primeiro por perder uma pessoa que eu amava muito, muito próxima. Foi a primeira vez que eu tive muito próximo de alguém morrendo, né? E que morreu. Eu estava ao lado dele. E eu lembro, e o meu pai, assim, né? Teve um câncer, tudo. E eu lembro que ele morreu com medo, assim. Tinha alguma coisa que não tinha sido realizada, que não tinha sido vivida. E aquilo
tocou muito forte na minha alma, assim, né? Então, eu acho que aí vem do meu momento de vida. Eu lembro que depois da morte dele, eu tive um dia um insight, assim, eu falei, gente, o único momento que eu tô realmente feliz e inteira é quando eu tô lá meditando, né? Quando eu tô lá. Então, eu preciso abrir espaço na minha vida para isso, né? Então, veio uma força muito grande do meu espírito, eu sinto, de seguir, né, nessa jornada e abrir um espaço na minha vida ali, né, que estava crescendo para um caminho. Então, eu me organizei ali, foi quando em 2003 eu resolvi mesmo ir para a Índia atrás de um mestre vivo, né, assim. E é claro, né, o meu link maior, a minha conexão maior, eram com discípulos do Osho, né? Porque é da onde eu estava ali me nutrindo e me alimentando, né? Então, o Kamal também, ele foi muito um guia para mim, assim, sabe? E sempre me incentivou muito a, a seguir o meu caminho, assim, ele nunca tentou me segurar, ele falava, porque tinha muita gente que chamava ele de mestre, e ele falava, eu sou o mestre da luz apagada, ele era super gozador, assim, você ia amar ele, tu, filho, nossa, ele é muito maravilhoso, assim, Hum. eu sei que eu estou hoje com o Suahá por causa dele, então, assim, a minha Já está com quem? A gratidão, gente não chegou lá ainda. ainda não cheguei, mas você, estou com o mestre hoje, né? Por causa do Jô Kamal, assim. Então, quando eu quis ir para a Índia, foi interessante porque um pouquinho antes tinha um amigo dele que confiava muito nele e falou assim, né? Eu nunca tive com Osho. Eu encontrei esse iluminado aqui na Índia, não lembro como que ele encontrou esse iluminado. Ele falou assim, mas eu não tenho certeza se ele é iluminado. Então, Ah, ele convidou o Jô Kamal para ir para a Índia com ele, para ele dar o certificado. E o Jô foi, porque ele nunca mais tinha voltado para a Índia, né? Principalmente depois que o Osho fez a passagem. E aí ele voltou muito encantado com esse indiano, que é o Baba, que eu te falei, né, Sufi? O Baba, que eu descobri o segundo nome dele, que é o Purnananda. Purnanand. Ele voltou muito encantado com esse Baba. Então, era para lá que eu ia, né? Assim, eu ia onde eu sentia que tinha alguma coisa real. Então, eu me organizei, eu fechei tudo em São Paulo, assim, pedi demissão, fechei o consultório, tinha uma grana guardada. Eu me organizei realmente para ir passar um tempo na Índia e o meu foco era esse, eu queria encontrar um mestre e meditar. Queria abrir o espaço na minha vida para isso, né? Então, me organizei. Na época, o visto, eu podia, acho que, ficar 6 meses na Índia. Então, me organizei para isso, né? E, claro, morrendo de medo, né? Porque não falava inglês direito, não sabia para onde eu estava indo. E eu lembro a Elsa, eu conversando com ela. Falei, nossa, Elsa, eu estou indo sozinha, que loucura. Ela falou assim: primeiro, é tudo ser humano, né? Então, assim, Ai, que bom. e outra, se der tudo errado, você volta. Falei, ah, tá, verdade, né, gente? Não tem o que dar errado, né? Mas, claro, muitos medos vêm. Primeira vez que eu estava saindo sozinha do Brasil, aquela aventura para o Ai, desconhecido, né? é. E aí foi muito louco, assim, porque eu organizei. A única coisa que eu sabia é que eu ia chegar nesse ashram, que era no meio da Índia, em Indore, e, e esse ashram ia estar aberto por 3 semanas, porque depois eles fechavam por causa das monções e esse baba também ia sofrer uma cirurgia. Eu sabia isso, o resto eu não sabia. E eu fui e cheguei lá e foi assim uma coisa muito impactante, vamos dizer assim, né? Até então eu tinha bastante experiência com as meditações ativas, com os grupos de crescimento e tal. Quando eu chego lá, era um ashram pequeno, ashram, né? A comunidade ao redor do mestre ali na Índia.
pequeno, todo mundo vestido de laranja, não era nem marrom, Rob, era laranja. Então, né, eu estava falando, o primeiro Sanyas lá do Osho, eu acho que ele resgatou muito esse, muitos indianos, alguns ocidentais, e as pessoas lá muito focadas na meditação, era isso, assim, tinha gente que estava 6 meses em silêncio, dentro de um quarto, as pessoas iam lá, só levavam a comida para elas. Então, para mim, era tudo assim, de novo, me fez lembrar um pouco a minha primeira experiência ali da meditação ativa. Era tudo muito estranho, mas muito familiar ao mesmo tempo, porque eu fiquei muito, como se diz, né? Eu absorvi muito aquela experiência, assim. E aí Estava era, preparada para isso também, de certa forma, né? eu Tinha acho que eu construído um queria, caminho, eu né? estava muito aberta, né? Assim, então não, a mente não, né, tinha os medos, mas não estava interferindo ali. Mas foi tudo muito forte, assim, né? Eram muitos sentares, a gente sentava 5, 6 vezes por dia, e eu nunca tinha sentado em meditação, assim, por longas horas, né? A gente fazia dinâmica todos os dias às 6 da manhã, e aí quando dava o stop, depois de um tempo o Baba vinha, sentava, todo mundo sentava e ficava sentado por 1 hora, 1 hora e meia. Então, tudo aquilo assim foi abrindo um espaço muito forte dentro de mim, né? Ao mesmo tempo, ele era muito simples, muito lindo, assim, porque eu tinha muito sono, né? Eu não estava acostumada àquele calor. Então, eu sentava em meditação e eu dormia depois da dinâmica. E um dia eu falei isso para ele. Eu falei, nossa, Baba, muito especial você estar ali, mas eu durmo quando você senta ali com a gente. E ele, não tem problema, vai para o seu quarto, descansa um pouquinho, tira uma soneca e volta, e depois senta de novo. Então, era uma coisa muito simples e muito natural, assim, Hum. sabe? Era muito, muito especial. E com ele era muito simples, ali a vida no ashram era isso, sentar em meditação, fazer as meditações ativas. No final da tarde a gente ia caminhar com ele nas montanhas, e ali o satsang, sabe? Não tinha aquela coisa de satsang, dele sentar e dar satsang. Era ali, no dia a dia, né? Então foi muito forte, né? E aí foi chegando perto do final das 3 semanas, aí começou. E agora, né? Para onde eu vou? Aqui na Índia. Não estava assim buscando turismo. Então, aí a gente tinha a chance de ter encontros pessoais com ele. E eu escrevi lá minhas perguntinhas, porque eu não falava muito bem inglês ainda, né? E aí eu perguntei para ele, nossa, o que que eu faço agora, né? Porque eu vim realmente para meditar, eu quero estar nesse ambiente, né? E agora vocês vão fechar aqui e tal. E aí foi muito lindo, assim, porque ele me deu realmente um roteiro espiritual, assim. Ele falou, olha, primeiro você vai para Rishikesh, lá você encontra a Shanti Mai. Depois você vai para Kaknal, que é em Manali, e lá tem o Sandashi, que tem uma comunidade, você fica lá um tempo. Depois você vai para Dharamsala, ver o Dalai Lama. Depois você vai para Bombaim, Mumbai, né? Encontra o Ramesh, que é um outro iluminado muito que não é ligado ao Osho, mas e aí depois você volta aqui e me conta como é que foi. Foi assim, muito lindo, porque ele me deu realmente uma direção e eu realmente segui. Tudo que ele falou, eu fiz, né? Você teve com Então, a Anand Mai? com a Shanti Mai, não é a Shanti Nan- Mai. A Anand Mai. Shanti Mai, ela é Shanti. uma americana, foi a Ah, primeira que tá. eu vi em Não é a Rishikesh. mesma que eu pensei que o A Não, Yukuri americana que a Shanti Mai eu referiu. seguiu, acho que já né? É. tinha feito a passagem, maravilhosa. Aham. Mas, enfim, eu fui seguindo isso e eu acho que o meu próximo ponto que eu fiquei mais tempo, que era o que eu queria era mesmo a Chantimai, eu achei bonito tudo, mas de novo, não teve aquela liga e era em Rishikesh, né? Eu senti que eu precisava de estar num centro do Osho, meditando cotidianamente. Era isso que era a minha sede, né? Esse aprofundar. E então daí eu fui para Cacnau e é interessante também aquelas coisas da conspiração, porque antes de eu viajar
Eu lembro de eu ler alguma coisa do Osho dizendo que Manali, não sei se era aquelas revistas do Osho, né? Que Manali era o lugar onde o Osho queria iniciar os sannyas. Não sei se vocês já ouviram isso. O Baba, nosso Baba, já falou disso também. Era onde ele queria que o movimento sannyas acontecesse, que é nos Himalaias, né? Em Manali, que é Sim. um A, vale lá. a, E é na natureza, é uma natureza linda. Então eu fiquei também com aquela imagem, né? Ah, quem sabe eu vou. E aí o Sandarshi, que é esse outro iluminado discípulo do Osho também, que o primeiro Baba me contou, tinha uma comunidade lá. Então, assim, esse foi meio que o meu foco para ir. Então eu fui, aí lá eu fiquei 3 meses. E E foi também muito importante, né? Porque ali realmente eu tive tempo, né, de aprofundar muito. Aí era isso, era meditação ativa todo dia, campos de meditação, teve vários grupos. Lá eu fiz No Mind, eu fiz Vipassana de uma semana, Tibetan Pulsing, né, que é um método que também foi criado ali com o Osho. Então eu tive muito, era mais ocidentalizado, tinha muitos ocidentais, muitos alemães e tal, mas pessoas muito dedicadas há muitos anos com o Osho, né, nessa jornada e que estavam com o Sandash. E com o Sandash, a minha aproximação assim foi mais lenta, porque eu acho que eu estava muito encantada com o primeiro Baba e ele tem um jeito assim, eu fui vendo assim que ele estava me guiando muito na jornada, assim, né? A gente tinha satsangs direto com ele, era muito próximo. Eu fiz 21 dias de dinâmica e eu lembro uma experiência de eu terminar os 21 dias e um pouco frustrada. Ah, parece que nada está acontecendo. E eu comentei isso com ele, né? Falei, nossa, o que que você tem para me dizer? E ele falou assim: a sua vontade de que algo aconteça está te atrapalhando, né? hum. Eu estava muito com essa sede, né, assim, de alguma coisa. Tem que sentir alguma coisa, tem que acontecer alguma coisa. Exato, né? Então, assim, um certo foco demais também, né? E a gente acaba perdendo um pouco a própria experiência. Você já tinha sanhas do Osho ali? Não, eu nunca Ainda tive não. vontade de. Como Pedir o Osho nome. já tinha feito a passagem, né? Aí o Sânias através de Puna e tal, eu acho que eu nunca tive muita conexão com Puna, né? Tanto Tá, que nessa viagem, Puna foi o meu último lugar e tá. foi até um pouco estranho, porque eu cheguei lá e fiquei doente, assim. Mas aí o que que aconteceu? Lá com o Sandash, depois, acho que eu já estava lá um bom tempo, ele abriu para Sânias. E eu fiquei um Hum, pouco nesse conflito. Ai, mas eu não sinto ele como meu mestre e tal, muito ligada no Baba. Mas aconteceu que na hora que começou a celebração ali, eu fui tomada por uma emoção, por um amor, né? E sentindo aquela. E na hora que eu vi, eu estava ali na frente dele, porque era uma comunidade muito pequena, era tudo muito espontâneo, né? Isso com o Sandarchi. Um sandash. Então, ele Aham. me deu meu primeiro sannyas, que é Priti, sede Ó, pelo divino. Porque é qual o de novo, significado? Sede pelo divino. Ó, para. Nossa, É total. muito o que eu estava ali com aquela sede, né? É. Buscando. Então foi uma experiência muito, muito especial ali de estar ali, sabe, com ele. E ele foi bem importante na minha jornada também. E depois foi também finalizando a temporada lá em Cacknau e a gente acabou fazendo uma viagem com ele para Jabalpur, que é a cidade onde o Osho se iluminou, né? E aí a gente tava, foi um dia muito especial, a gente caminhando, ele não falou nada, levou a gente num parque e de repente a gente sentou embaixo de uma árvore, ele deitado assim, todo relaxado e virou e falou assim: "Aqui nasceu um bagu". ó. Então a gente estava ali na árvore e o Osho se iluminou, sabe? Então assim, foram presentes assim muito, muito especiais para mim.
Enfim, aí a jornada da Índia, no final, acabei indo para Puna, depois né, a jornada vai te levando assim, o final eu queria ir para Puna, queria conhecer. Eu falei, venho até aqui, quero conhecer, né? Mas foi muito estranho, porque eu cheguei em Puna e no dia seguinte que eu acordei, eu tive uma hérnia de disco. Então eu praticamente não consegui sair da cama, assim. Então eu fui no ashram, a única coisa que eu conseguia fazer era ir no samadhi do Osho, sentar em silêncio, porque eu não conseguia fazer nenhuma. Então, sabe, Só foi melhor, só melhor. exato, fechou o ciclo, assim, né, de voltar ali ao lugar dele. Então, isso foi 2003. E aí eu acabei voltando, né, para o Brasil. E eu lembro, assim, que acho que foi um dos anos mais difíceis da minha vida, assim, quando eu voltei, porque nada do meu passado fazia sentido mais, né? Trabalho, os próprios amigos, né? Eu tinha lá o meu amigo Jô Camal que me salvou e eu sentia, né, apesar de toda essa experiência, assim, eu não tinha realmente encontrado o meu mestre, né? Porque como eu falei, com o Sandash foi um amor aos poucos, mas em nenhum momento eu senti forte, ele é meu mestre, quero segui-lo, né? E o primeiro Baba, ele seguiu aqui, depois tem uma história bonitinha também, mas eu nunca mais o reencontrei, né? Então eu Você voltei não para. voltou para contar como é que foi. Hã? Ele falou, depois você volta para me contar como é que foi. Você É não voltou. verdade. Nunca Oh, contei. Eu tentei voltar não. para vê-lo, mas a existência. E ele tinha uma sabedoria, porque quando eu pedi esse guia aí que ele me deu, eu lembro que eu perguntei com ele: e sobre Sânias? Será que não é um bom momento? E ele não deu muita bola. Ele falou: não, vamos esperar um pouco e tal. Então, assim, ele foi me cozinhando esse baba, mas. E aí depois eu vou contar que eu tentei voltar para ele, mas não aconteceu, mas é um Ah, pouquinho depois. Porque aí, nesse ano, como você falou da experiência lá da prefeitura, né? Então eu estava muito perdida, sem trabalho, né? Porque tinha rompido tudo, não queria voltar para os trabalhos que eu tinha. E eu lembro, eu ficava horas dentro do quarto ouvindo discursos do Osho. Era a única coisa que eu conseguia fazer. Só ficava ali. Então foi um ano muito difícil, assim, eu me senti num limbo, né? Eu não sabia para onde que eu estava indo, o que estava acontecendo. E aí um amigo meu, que era acupunturista, ele trabalhava na Secretaria de Saúde de São Paulo, e ele fazia parte de um projeto muito legal de implementação de práticas complementares à saúde, eles não chamam alternativas, né? Complementares à saúde. Então, era muito aberto, assim, tinha tai chi, tinha acupuntura, várias práticas, e ele sabia da minha experiência e tal. Ele falou: Você não quer fazer um projeto de meditação ativa? Eu falei: Nossa, incrível, né? Mas que loucura ensinar meditação ativa na secretaria, né? Para os médicos, psicólogos, enfermeiros. Mas, enfim, aquilo foi uma direção para mim. Então, eu fiquei um tempo lá montando o curso. E eu implementei isso, foi muito interessante. Foi uma experiência assim realmente que eu tive que me apropriar, né, das técnicas de uma forma que eu pudesse ensinar essas pessoas totalmente convencionais dentro de um sistema público de saúde, né, para fazer um sentido e para elas replicarem para a população, porque é essa a intenção, era um treinamento para os profissionais para eles montarem grupos no SUS, né? Então isso aconteceu. Uma coisa surreal, assim, né? Porque eu lembro, eu no CAPS, lá, né? Eu lembro que tinha uma plaquinha no CAPS que trata doença mental, né? E tinha lá a sala da medicação. E eu tinha vontade de fazer um T ali, falava, vamos botar a sala da meditação, né? Hum. Que a gente fazia meditação ali com eles, era uma coisa muito maravilhosa, assim.
Então foi uma experiência muito legal. Eu lembro de uma médica, ela era homeopata, e ela ficou encantada com as técnicas, assim, ela sentiu, porque a gente praticava, né? Nos treinamentos, eu falava e tal, a gente conversava, mas a coisa é a prática, né? Então a gente foi praticando e tal. E ela montou realmente um grupo no SUS. E toda a demanda que chegava de pacientes, em vez dela atender, ela falava: não, vai para esse grupo, vai para esse grupo, depois você volta. E ela disse assim, ela falava que mais da metade não voltava, né? Que eles ficavam no grupo e ali as coisas se resolviam, assim. Então, foi realmente uma experiência muito bonita, assim, muito rica, né? E só que aí depois a minha jornada continuou e eu meio que encerrei a minha parte, né? Porque aí, como foi, né? Agora me perdi um pouco, mas Aham. quer falar? Você saiu 2004, do limbo, você começou com esse trabalho isso. Estava no limbo ainda, mas é, estava encontrando uma forma. Uma ah, forma, né, super importante, né? E um desafio muito grande, né? Sim, Trabalhar com meditação, mas com pessoas do mundo convencional, assim. exato. Principalmente as meditações ativas, elas são muito revolucionárias, né? Não não, é, entre aspas, para todo mundo, assim, tem um desafio, né? Porque ela mexe em muitos centros, né? Não é só lá sentar mindfulness. Por que que mindfulness deu tão certo, né? Tem o seu valor, mas é uma coisa que é quase que não mexe em quem É, você é, né? Não tem uma não, transformação, não. é mais um Demora muitos aditivo. anos para transformar alguma coisa ali. Talvez, né? faça uma cerinha. Exato, É, mas as fazer uma meditações dinâmica, por ativas, exemplo, você economiza imagina, se é vários anos de outra pessoa, terapia. naquele momento alguma coisa fala, quem sou eu, né? O que está acontecendo? Então, assim, mas eu acho que eu fui conseguindo, não foi todo mundo que se identificou, mas assim, teve uma resposta muito positiva, né? Foi bem bonito. Mas aquele meu anseio seguia, né? E aí a historinha lá com o outro lá, porque daí eu fui para a Grécia, na época, quando eu voltei da Índia, eu voltei com um namorado grego, eu vim, ele foi, aí eu voltei para lá, eu estava vendo se a gente ia morar junto, ou como é que ia ser, e ele também, sannyasi, ia muito para a Índia, né, tanto que a gente se conheceu lá, e aí a gente queria, ele ficou muito encantado com a minha história sobre o Baba, né, aquele primeiro Baba indiano, e ele queria também conhecer. Então, quando a gente estava lá na Grécia, a gente tentou ir para a Índia juntos para ir encontrar o Baba. Só que eu não consegui o visto. Não sei por que não me deram o visto. Conspiração. É, Conspiração. pensei a mesma coisa. Mas é muito louco, porque quando você está vivendo, né, você acha que, nossa, de novo eu entrei naquele buraco, porque aí eu ia ter que voltar para o Brasil, porque eu tinha visto de turista na Europa, né? Então, eu voltando para o Brasil, muito desiludida, não, mas a historinha bonitinha antes de eu voltar, porque eu liguei para o Baba, eu tinha o telefone da casa dele, ele era muito acessível. E eu liguei, falei, ah, Baba, você lembra de mim? Pá, pá, pá. Ele, claro, lembrava, fez uma festa. Falei, então, eu queria muito ir aí te encontrar de novo, né? E eu não consegui o visto, agora eu estou voltando para o Brasil, estou muito triste. E ele deu uma risada, assim, tão espontânea, falou assim: não se preocupe, se for para a gente se encontrar de novo, a gente vai se encontrar. Só falou isso. E eu falei: poxa, tá bom, né? Se você está dizendo, né? Ele está dizendo, né? Eu lá no vácuo, voltando para o Brasil, que era o meu medo, né? Putz. Ah, Você sabe, quando você fala, eu me identifico muito assim com essa coisa de voltar da experiência da Índia e tal, e o limbo. Eu experimentei bem isso, assim, eu estava me enxergando ali, É um enquanto você. choque, né? Porque aí não tem aquela experiência, mas você É, o sabe o que você quer. e o passado não veste mais, né? Não, é muito, exatamente. Mas aí, de novo, meu amigo Kamal, conspiração. conspiração, foi me buscar no aeroporto.
A época que as pessoas iam. Minha mãe foi me buscar no aeroporto junto com ele. Ah, Coisa era mais tão linda. bonito Nunca isso. mais. Hoje em dia eu vou e volto tudo sozinho. A de Mas, Uber. aham, exato. Aí, recebi, não sei o quê, encontrei ele, eu assim, meio de canto. Eu, nossa, Kamal, eu estou muito triste, na verdade, de estar voltando para o Brasil, né? Eu queria muito ir para a Índia, eu queria encontrar o Baba de novo. Ele falou, e ele era sempre um cara muito entusiasmado com a vida também. Ele falou assim: não, Sana, por que que você não vai? Sana não, né? Priti, na Pretty. época. Priti, por que que você não vai para o sul, para Florianópolis? O Vassant está dando retiro. E eu falei para ele: eu vou. E a minha mãe do lado disse: mas menina, você acabou de chegar de viagem, estava 3 meses fora. Eu falei: ah, não, mãe, tudo bem e tal. Eu sei que eu cheguei, me organizei em uma semana, eu fui para o retiro com o Suahá, né? A Conspiração. gente faz ideia. Daí você parou de escrever, né? É verdade, é verdade. Na verdade, né, o blog que eu te mandei, eu escrevi em 2011, quando eu me dei conta, gente, o tempo passa muito. E eu consegui escrever essa minha história, um pouco dela, até eu chegar no Baba, que é o meu Baba hoje, né, o Soará. E aí eu fiquei me perguntando, nossa, mas por quê, né? Assim, tem tanta história, né? Mas é que eu acho que eu tô é quase que antes e depois, sabe? Toda essa Uhum. história, eu acho que é linda, assim, e que fez muito parte. O primeiro encontro que eu tive com o Suahá, eu escrevi para ele, e ele me perguntou, Prit, como é que você recebeu esse nome? E eu só falei, foi o Sandarsh. O Sandarsh o Baba conhece, né? Aí ele só olhou para mim assim e falou assim, boa preparação. E eu fiquei assim, o que ele quer dizer, né? Tipo assim, tudo A isso gente que eu já fica com vivi, o tipo, ombrinho. então, Já dá um hoje eu ombrinho. entendo, porque realmente foi um capítulo anterior, né? É, Porque quando você encontra o mestre vivo, assim, na minha experiência, né? Aí é um novo capítulo, aí que é uma continuidade, né? Mas é um aprofundar, que é o que ele sempre fala, aí você para, né? Antes Hum. eu estava buscando, eu estava essa sede, essa ânsia, eu lembro, eu tinha muita essa urgência. E eu demorei alguns anos com Baba para isso acalmar, assim, porque essa urgência de querer, né? Eu acho que é a síndrome do buscador, que você está sempre buscando, você está sempre atrás de alguma coisa, até quando Hum. você encontra, leva um tempo para o sistema entender, olha, agora você pode parar, aqui chegou. é aqui, aprofunda, né? É. Que ano que Então, foi isso, Sani? que eu conheci o Suahá foi em 2005. Teve um retiro em Florianópolis, no Campeche. Eu fiquei assim muito encantada com ele. Foi um reconhecimento imediato, assim, não que ele era o meu mestre logo de cara, mas assim, do encantamento com a presença dele, né? Sim. Me senti muito em casa também, muito. E eu lembro que a gente fazia a dinâmica na praia, acho que foi uma das poucas vezes Shantideva lá batendo tambor e tal. E no final eu entrei no mar, né? E eu lembro num satsang o Swaha tinha falado: você tem que sempre atravessar a zona de conforto, né? E tal. Então eu fui lá no mar toda corajosa e tal. Eu sei que eu me afoguei, né? Depois da dinâmica. O Ai, sal, ainda bem que tinha vários sannyasis e tal, me salvaram. E aquilo para mim foi meio que um símbolo assim de que eu estava me afogando ali naquele amor e não estava também me dando conta do que estava acontecendo, né? Então teve esse retiro que era mais curto e depois tinha um intervalo e aí teve o primeiro retiro aqui em Ibiraquera, pela primeira vez, retiro de silêncio. E eu na hora falei, não, eu vou, né? Não tenho mais para onde ir, né?
E então daí eu vim e ali foi o meu processo de entender que ele era meu mestre e eu pedi sânias. E aí a Sana nasceu. Nasceu a Sana. Qual o Qual foi a significado data? disso? A data 2 de maio de 2005 e o significado é prece, Ó, tornar a vida uma prece. E ele Ah, olhou bem para mim assim e falou: e nunca pare até que você viva isso. uau. Tá, E né? aqui estou, Prece, prece. aprendendo, né? Parece que é a chegada, né? Me dá um sentido assim de tinha a busca, a sede, e aí a prece, se tornar a prece, se tornar, né, já o ato da, né? Você não precisa buscar a sede, você já está saciada, né? A prece já está É saciada, interessante isso que você está já falando. está É. E para sanada. mim, no começo, foi meio estranho, porque eu nunca fui muito ligada a essa coisa, vamos dizer, na nossa cultura cristã aqui, né? Oração, nunca foi minha praia, né? Então, eu ficava, nossa, o que é, né? Meio uma Hum, surpresa, assim. Eu sempre fui muito ligada à coisa da meditação. Esse era era a minha história, sabe? Assim, muito forte. E ainda é, né? Mas eu sinto que com o Swaha veio esse florescer, assim, né? Do coração devoto, né? Quando eu vi, eu estava ali totalmente entregue, né? A ele, e isso foi uma coisa que foi se revelando também no encontro com o mestre, né? Esse amor, essa, essa essa devoção, e que aí eu acho que o estado de prece, né? O Baba também fala que a gratidão é a única prece possível, né? Então, hum. isso ele desperta muito, assim, né? No meu coração. Ai, ai, É. nossa senhora, até calor. Ai, a gente já fica aqui derretido de amor também. É, enquanto você falava, eu fiquei aqui na prece, né? A mesma coisa, assim, cristão. Só que a gente está falando da ritualística. E a prece, que é o seu nome, que você explicou agora, é outra coisa, né? É justamente, ela vem de dentro, né? Ela floresce a gratidão aí. É o estado de prece, né? É um estado É o de estado prece. de prece. Estou aí, descobrindo. Conexão, é a Hum. conexão profunda. E você decidiu morar em Ibiraquera, como é que foi essa história, né? Porque daí Ibiraquera começou a pulsar na sua Então, vida. ainda a gente não morava em Biraquera logo no começo, né? Que foi o primeiro retiro e Acho tal. que ele ficava na Praia do Rosa, não era alguma coisa assim, não? Ele dava retiros em Floripa, no Campeche, né? Mas não tinha assim, algumas pessoas estavam morando em Florianópolis por causa dos retiros, iam para lá e tal, mas ainda, né, Floripa é uma cidade grande, então não é que tinha uma comunidade do Suará. Mas eu acho que isso estava ali no ar, né, de achar um lugar e tal. Como eu estava muito livre, né, todo o meu limbo ali que eu tinha vivido antes, foi muito fácil para mim. Então, eu fiquei em Floripa. Eu fui com a Premama, nossa querida, acho que você conhece, né, Sufi? Hum. Ela me convidou para morar com ela e eu fiquei lá, felizona, né? Quando tinha isso foi em 2005. Aí teve a Noruega, eu não fui a primeira vez. E aí, o que aconteceu? Eu me enamorei do Madhav, né? E acabei nessa coisa do namoro com ele. Ele tinha acabado de comprar uma casa em Minas. Eu ainda fiquei voltando um tempo por conta do projeto lá da prefeitura. Então, eu ia fazer supervisão dos grupos e tal. E comecei a namorar com ele. Ele tinha acabado de comprar essa casa em Minas, então eu fui morar com ele, né? Mas todo o retiro que o Suahá estava no Brasil, eu vinha. Até que ele uma hora veio também. Logo, não demorou muito. E, e Já foi puxou, vendido. Foi já vendido. puxou. Puxou uma Dave pela orelha. O Baba, né? Eu lembro a primeira vez que o Baba olhou para ele, ele fez assim para mim, né? Tá, você trouxe seu namorado? Tipo, né? Já era, né? Já deu.
Mas, enfim, a gente estava morando em Minas e aí chegou em 2007. Foi um ano muito doido porque o Baba deu um retiro na Índia, no Nepal, em Pokhara, que a gente foi. E todos os retiros que ele dava no Brasil, aí ele deu Satsang Weekend, só que a gente vinha de Minas, né? Satsang Ó, Weekend, de ônibus, e voltava. Uma hora eu olhei para o Madame e falei, olha, eu não sei você, mas eu tô indo, né? Assim, eu quero morar perto. E aí, nessa época eu acho que já estavam mais os retiros acontecendo em Ibiraquera, então estava se começando a formar então essa comunidade ao redor, né? Muitas pessoas vindo. E aí a gente se organizou em 2007 no retiro, acho que de novembro e tal. A gente fechou a casa, alugou uma casa em Ibiraquera e se mudou, né, para Ibira. E ali foi realmente uma explosão, assim, né? Porque aí chegar na comunidade, chegar perto, né? Eu sinto que o Suahá, de alguma forma, foi sempre também me trazendo para perto, para contribuir, para estar envolvida, né? Então a minha vida se tornou isso assim muito intensamente, né? Não tinha mais divisão assim, né? Foi foi muito intenso assim. Então eu fui aos poucos me envolvendo nos trabalhos e chegando mais perto do Suahá também, né? Hum. Conta pra gente um pouco como é que é sentar ali na frente e traduzir. Oh, uau. Essa sintonia, como é que funciona? Uau. Nossa, é. Nossa, é difícil até falar. Às vezes eu tenho a impressão assim de que não é sempre que acontece, mas quando acontece ali, né, esse fluxo, essa sintonia com ele é um estado total de não mente, né? Então Hum, é algo muito, muito especial e de muita conexão com ele, assim, né? hum. Eu sinto as pessoas, mas assim, só existe ele ali naquele momento, né? Assim, É, eu sei o que é isso. Quando a gente estava entrevistando ele, eu senti bem isso. E, mas assim, eu imagino, eu às vezes fico, eu não gostaria de estar na pele dela. Ao mesmo tempo gostaria, mas ao mesmo tempo não gostaria, porque é difícil. Nossa, é muito difícil. Você não pode ficar um minuto fora. um segundo. É, assim, É, é assim, é muito louco. Eu já traduzo há muitos anos, né? Mas até hoje, assim, é uma sensação para mim. Toda vez é como se fosse, não vou dizer a primeira vez, porque, né, você vai aprendendo e vai, tem todo, mas a sensação de estar ali é muito estar no desconhecido, assim, porque é isso. O Swahili ele é totalmente imprevisível, né? E eu me vejo muito se eu estou presente ou não, né? Se eu tô, aham, se alguma coisa me tira ou se eu quero alguma coisa. Então, é esse sair da frente que ele fala né? tanto, né? Então, é um presente, na verdade, né? É uma função que é um presente que ele me deu, assim, que não tem explicação, uma honra, né? De poder e todo o serviço ao redor dele. Claro, isso tem um gosto muito especial, mas todo esse serviço ao redor do Suahá, para mim, assim, é uma grande escola, né? É uma grande escola, assim. Eu sinto que é aonde, quando eu falo assim do próximo capítulo, porque aí é a dissolução mesmo do ego, né? No sentido assim, é um trabalho que ele só acontece genuinamente, realmente, quando eu não estou ali, né? Só que muitas vezes eu estou ali e muitas vezes eu sou desafiada, porque, né, eu ainda funciono, ainda acredito nessa falcatrua que é o ego, né? Assim, então eu já me peguei, né, nessa jornada com ele, foi um trabalho muito grande de polimento, assim. Muito forte, muito forte. faço ideia. Não faço ideia. Porque
porque Aquela o coisa contraste é mineira, muito né? A grande. rapadura é doce, mas não é mole, não. O contraste é Exatamente. gigante, o contraste da luz. Exa- exatamente. É muito mais fácil e seguro estar só olhando de longe. Porque se É, você está ali perto do fogo, não tem como. Você fica não tem transparente, eu imagino. Não, e ele Absolutamente não e a transparente. coisa mais linda, assim, que ele não deixa mesmo passar, né? E quando a gente entende, quando eu entendo, eu já tive uma experiência que foi muito forte, muito chocante, assim, que eu perdi o chão e quando eu entendi, né, que ele está aqui para isso e eu tô aqui para isso, também. né? E que bom, isso enquanto a compaixão, né? Uma vez também numa viagem que eu fiz com ele, eu lembro aconteceram algumas coisas, né? Sempre tem discípulos ao redor, coisas acontecem, né? Porque Coisas é isso, humanas. a gente não está sempre na presença, né? E na consciência. E ele está, então ele vê. E ele trouxe essa imagem assim, quando você está num jardim onde é lindo e tudo são flores, qualquer lixo sobressai muito. Então, é forte, né? Porque a gente vive num estado automatizado e inconsciente onde existe lixo. Para a gente se assustar com o lixo, leva tempo, né? A gente vai se amortecendo, né? Mas com o Swaha não tem como, assim, né? Então, ele é essa lembrança constante, né? Não só em satsang da gente experienciar, né? Assim, para mim é nítido, assim, a minha meditação mais profunda é eu estar em satsang com ele. É uma coisa que vai abrindo um espaço do meu ser que eu não encontro isso sozinha. Mesmo quando eu medito e é maravilhoso, é diferente a qualidade, né, dessa presença que ele emana e que o meu ser sente, que quem está aberto sente, né? Então, quando isso não está lá, contrasta demais também, né? Então, mas meu Deus, não é fácil, porque a gente tem as nossas defesas, os nossos medos, né? Se fosse fácil, a gente deixava, né? O Baba mesmo fala, o Osho falava, né? Né? É como tirar a própria pele, é o que a gente conhece, né? É, o ego que a gente sabe, né? E o Baba conta história e todo mundo dá risada, mas quando você está vivendo e isso está sendo confrontado, quem sou Dói. eu, né? Se eu não sou isso, né? Então, mas assim, é maravilhoso quando você vai vendo as camadas que estão saindo e vai ficando algo que é mais puro, mais leve, mais natural, né? Então, é só gratidão. Hum, É só prece. É só Parece atuante. Coração aberto, Delícia. coisa linda. Ai, ai, a gente está A gente chegando no tem finzinho. gostinho, né? A gente tem um gostinho disso, que você É, já viveu tanto tempo, né? Tão profundamente. A gente só está no você, começo, isso, mas você, muito realizados você, também. Ainda você- agora, encontrar um mestre vivo e poder compartilhar dessa energia do Swaha e realmente ser tocado por esse amor incrível que ele emana. Tem uma historinha com o Baba que é muito lindo que remete ao Osho, se eu puder contar só para encerrar, porque Claro, foi deve. muito marcante para mim, assim, né? sei lá. Logo no início, acho que foi quando eu resolvi mudar para Ibiraquera, eu estava assim naquele estado também, muito de graça. Eu resolvi cantar para o Swaha, escrevi para ele que eu queria cantar para ele. Louca, né? Porque eu não canto. Então, assim, um medo, aquela coisa, né? Ai, será que vai acontecer e tal? Enfim. Mas nesse dia que eu tinha mandado a carta, e que não sabia se ia cantar ou não, eu deixei, eu tinha uma foto do Osho, que era tipo um cartão postal, e eu escrevi nessa carta, nesse cartão, e mandei para ele, agradecendo que ele estava curando a minha dor de nunca ter encontrado o Osho no corpo, né? E aí eu mandei, e antes o pessoal punha assim os presentes e tal ali no satsang na frente dele, né? E aí o Baba chegou no satsang, sentou, a primeira coisa que ele olhou foi a foto do Osho
e falou: ai, deixa eu pegar aqui, o Osho não pode ficar no chão, né? Pegou a foto e leu. E aí, quando ele leu, ele olhou para mim assim, meio do nada, e falou: é, quando foi que você começou a meditar? Tipo assim. Eu falei: ah, 96. Aí ele virou e falou assim: ah, foi quando eu vim a público. Foi quando eu comecei a dar satsang. Provavelmente você sentiu alguma coisa. Ó, Ó, Aquilo me ó. marcou muito, né? Como que a conspiração e o mestre ele está guiando o tempo todo, né? Assim, nas diferentes formas e eu acho que quando a gente tem essa conexão, assim, isso não vai ser esquecido, né? Você vai ser levado para onde você tem que estar, assim. Então é muito lindo, né? É muito tem lindo. uma foto do Swaha que eu adoro, que está sentado fazendo assim. Você sabe qual é, né? Sim, sim. Sim. Você está ouvindo o chamado? Exatamente. Ah, queridos, é isso, um pouco das histórias. Nossa, um muito, é muita coisa, mulher, muita coisa que se passou. Como é que seria hoje, agora, esse momento, para assim, consolidar Osho e Swaha? Como é que é Osho hoje, através de Swaha, uma parte, né? Como é que é isso agora para você, nesse momento, nessa maturidade agora? Ah, eu sinto, não tem divisão, sabe? Assim, eu acho que a expressão é diferente, né? O Osho e o Osho, né? O que que foi o Osho? O que que é o Osho, né? Assim, a dimensão que ele é, né? Eu vivo muito o Osho através do Swaha, né? Assim, porque eu acho que o amor que o Swaha tem pelo Osho e a gratidão, e quando ele fala do Osho, e quando ele lê o Osho, e o meu mestre, né? Ele fala assim de boca cheia. Eu sim, é difícil de descrever, mas é como que eu me sinto no lugar dele como discípulo, né? Ali da experiência que ele teve com o Osho e que tem, que não tem separação. Eu sinto isso com o Swaha, assim, então eu não consigo te responder assim, não tem, é claro, né? Às vezes eu leio alguma coisa do Osho, as meditações que eu, né? Às vezes o Osho vem para mim assim, mas é uma memória que eu não vivi, né, com ele nessa vida, assim, estando na presença dele. Então, eu tenho essa experiência com o Swaha, assim. Então, para mim, é ele quem me apresenta, né, esse universo de forma que eu acho que não tem igual, assim. Uhum. Sarinha querida, uhum. A gente, só antes de a gente encerrar, eu ia recomendar que você desse uma olhada, depois fica gravado no Facebook, tem um monte de recados de amigos aqui que estão Ah, que gostoso. assistindo, daí você vai ali e dá uma olhadinha, Com certeza. tá bem? E a gente Super encerra obrigado. com uma última pequena pergunta, que é uma solicitação. Não é uma pergunta, é uma palavra para Osho Swaha. Eu vou incluir os dois mestres, porque é muito forte. Swaha e o Osho é a linha, né? O Swaha é a linha Osho também na sua vida, mas uma única palavra para isso tudo. Uau. Poderia ser uau, né? Porque é isso. Uau, é ótimo. Pronto, pronto. Mas veio gratidão, assim, porque hoje eu tive um dia muito especial, muito simples, assim, e acho que conectada com essa gratidão, assim, de estar aqui, né, de ter essa experiência, de estar vivendo isso, né, esse grande experimento, assim, que é estar aos pés do mestre. Então,
É gratidão. Hum. E gratidão a vocês também por me propiciar a compartilhar aqui um pouquinho. Até breve, né? Muito bom. Até, Bom receber você obrigada, aqui, Vitória querido. de Vida, e todo esse amor que está agora no nosso coração aqui invadindo. Delícia, brigadão. Boa noite, pessoal. Terça-feira que vem tem mais. Sonia, até terça que vem, temos mais um Histórias Poxa. Beijos, beijos e mais beijos. Até breve. Até já.